Olá pessoal, mais uma vez aqui no canal Teologia e Escatologia com Fábio Cabral. Hoje eu vou falar novamente sobre um assunto que eu disse na minha última live, eu já havia falado aqui no canal, que é explicar o que é o preterismo parcial. Tá pessoal? Deixa eu me alinhar mais aqui. Então deixa eu ir aqui para minha outra cena. Nós vamos falar sobre a visão preterista parcial, que também é chamada de a visão vitoriosa. Vamos iniciar falando aqui sobre o que é a visão preterista parcial. Antes de mais nada, que Deus abençoe a nossa tarde. Para você que está me assistindo agora à tarde, para você que está me assistindo à noite, boa noite, que Deus abençoe a nossa noite. E para você que está me assistindo de dia, bom dia, Deus abençoe. Veja aqui que eu tenho algumas playlists já aqui no canal. Se você se identificar com o conteúdo, se inscreva no canal, deixe seus likes, compartilhe o conteúdo e ative o sininho das notificações para que você fique inteirado de quando eu lançar novos vídeos aqui no canal, ok? Então, vamos começar aqui. Para quem não me conhece também, eu me chamo Fábio Cabral. Como o título do canal já diz. Visão preterista parcial, a visão vitoriosa. Os preteristas parciais às vezes se referem a uma visão, a sua visão, como a visão vitoriosa. Como eu falei há pouco, né, que a visão preterista parcial também é chamada de visão vitoriosa, escatologia vitoriosa. Para alguns futuristas, essa afirmação é censurável porque eles pensam que sua visão é vitoriosa também. Afinal, Jesus voltará, derrotará todo o mal e vencerá no fim. É verdade que os futuristas veem... Só um momento, perdão. É verdade que os futuristas veem a vitória no fim. Mas façamos uma comparação do desenrolar dos acontecimentos nas duas visões. Os futuristas ensinam que no futuro próximo haverá grandes terremotos, fomes e guerras. Então o anticristo dominará sobre o mundo, estabelecendo um governo mundial, um sistema econômico e uma religião falsa. Esse anticristo então enganará a humanidade, convencendo-a a segui-lo e cortará as cabeças dos cristãos que não receberem a sua marca. Então Deus liberará a sua ira sobre o mundo, queimando um terço da terra e infligindo grande dor sobre a humanidade durante uma tribulação de 7 anos. Ainda mais desencorajadora é a crença futurista de que a igreja passará por uma grande apostasia antes da tribulação, com dezenas de milhares de pessoas abandonando a verdadeira igreja. Realmente Deus terá vitória no fim, mas o caminho até esse fim é devastador de acordo com a visão futurista. Agora compare a descrição anterior com a visão preterista parcial, que vê as tragédias e a destruição relatadas em Mateus 24 como já tendo se cumprido. À medida que estudarmos o livro de Daniel no capítulo 3, veremos que o reino de Deus está aqui e que ele continuará a crescer até encher toda a terra. No capítulo 4, estudaremos o livro de Apocalipse e aprenderemos como todos os inimigos de Jesus estão sendo colocados progressivamente debaixo dos seus pés até o fim, quando todos os reinos dessa terra se tornarão. Em seguida, no capítulo 5, quando estudarmos o futuro dos judeus, veremos o futuro despertamento que Deus lhes prometeu, juntamente com a sua promessa de que os judeus e os gentios o adorarão como um novo homem. Efésios 2,15. Ao longo das páginas, quando as duas visões são colocadas lado a lado, não há dúvida quanto qual delas é a visão vitoriosa. Quais as vantagens da visão preterista parcial? Além da visão futurista e da visão preterista parcial, há uma terceira visão chamada preterista total, ou simplesmente visão preterista. Quero tirar um tempo aqui para falar aqui sobre essa questão da distinção entre o preterismo parcial e o preterismo total. Porque o que me motivou a fazer esse vídeo aqui foi que eu estou vendo que tem vários pastores em vários vídeos falando do preterismo, e colocando coisas assim que não existem no preterismo parcial. Tipo, coisas que creem os preteristas totais. E até mesmo algumas coisas que nem os preteristas totais creem, tá? Então, a distinção, preterismo parcial, que é o que eu sigo, e o preterismo total, que há de se falar que é uma visão herética. Por quê? Porque eles já creem que tudo já aconteceu. Tudo que está descrito em Mateus 24 e tudo que está na Bíblia já se cumpriu, certo? A minha visão é diferente. Eu sou preterista parcial. Os cristãos que apoiam a visão preterista total consideram que todas as profecias de Mateus 24 e do livro de Apocalipse já se cumpriram, como eu falei há pouco, né? Tá. Para os interessados em se aprofundar nesse estudo, eu quero trazer aqui alguns livros que tratam da visão preterista total ou plena.
Se você quiser se aprofundar nesse assunto, eu vou trazer uma indicação aqui para você. Que assunto? Preterismo total, para você saber como é que funciona. E o preterismo parcial. Eu vou dar uma indicação aqui de um site onde tem muito material a respeito, que é o Revista Cristã Ultimachamada.org, tá? Lá vocês vão achar muito material em relação ao preterismo total e ao preterismo parcial. Tá, então, dito isso, eu não vou falar mais, dar tanta ênfase aqui ao preterismo total. Eu vou só falar aqui sobre os pontos fracos, sobre os maiores pontos fracos dessa visão. E os que adotam essa visão analisam a Bíblia partindo do pressuposto de que todas as profecias sobre o fim dos tempos já se cumpriram, como eu falei há pouco. E então, assim sendo, eles precisam tentar entender como cada uma das passagens se cumpriu no passado. Os futuristas também abordam os textos bíblicos com base em uma suposição principal, a de que todas as profecias pertinentes se cumprirão no futuro. Ambas as visões têm o mesmo problema. Elas precisam fazer com que todas as passagens se encaixem em sua pressuposição. Por outro lado, os mestres que adotam a visão preterista parcial não estão obrigados a encaixar nenhuma passagem específica no futuro ou no passado. Eles tentam entender cada passagem em seu próprio contexto e ambiente histórico. Os preteristas parciais procuram indicações dentro do texto para identificar se uma passagem profética está prestes a se cumprir muito em breve, ou dentro daquela geração, ou daqui a muito tempo. Em seguida, eles consideram um registro histórico para ver se existe algum evento histórico claro que corresponda àquela passagem profética. Desse modo, os preteristas parciais permitem que tanto a Bíblia quanto a história falem por si mesmas. Esse padrão permite um entendimento dos textos bíblicos sem a necessidade de forçar passagens, obrigando-as a se encaixar dentro de expectativas predeterminadas. Vamos falar aqui agora sobre múltiplos cumprimentos para as profecias? Quando os cristãos futuristas ouvem pela primeira vez sobre o cumprimento histórico de Mateus 24 e de outras passagens bíblicas relacionadas a ela, costumam tentar sustentar sua visão futurista dizendo que deve haver mais de um cumprimento para essas passagens bíblicas. Eles dão exemplos de cumprimentos múltiplos, como a promessa de Deus ao rei Davi de que um dos seus descendentes construiria um templo e estabeleceria um reino, assim como está lá em 1 Crônicas 17, do 11 ao 12, Salomão construiu o templo em Jerusalém e reinou sobre uma vasta região do Oriente Médio. Entretanto, também sabemos que Jesus, outro descendente de Davi, está construindo uma casa e estabelecendo um reino. Os futuristas gostam de selecionar exemplos como esse de uma profecia com duplo cumprimento para argumentar que Deus pode ter um duplo cumprimento para passagens como Mateus 24, do 4 ao 34. Como preterista parcial, eu concordo que é possível que possa haver tais cumprimentos duplos para algumas profecias dos fins dos tempos. Entretanto, temos motivos para ser cautelosos quanto a esse aspecto. Primeiramente, vale a pena notar que a passagem de 1 Crônicas 17, que registra a promessa de Deus a Davi, diz que o reino durará para sempre. Essa é uma indicação clara de que Salomão não cumpriu a promessa. Considerando que o templo e o reino de Salomão foram destruídos, imediatamente sabemos que precisamos contemplar outro descendente de Davi para cumprir essa promessa. Para sermos precisos, precisamos reconhecer Salomão não como o primeiro cumprimento, mas ou não acontecer como se fosse isso uma doutrina. Finalmente, devemos considerar o fato de que as pessoas tendem a ver aquilo em que elas creem, não só porque estão procurando por isso, mas também porque a fé tem o poder de fazer com que os eventos relacionados ocorram. Não queremos dar a entender, eu não quero dar a entender, os preteristas parciais não querem dar a entender que todo pensamento descuidado que temos irá mudar o mundo que nos cerca, mas em alguns casos a nossa fé pode mover montanhas. Portanto, quando os mestres futuristas dizem aos seus seguidores que haverá fome, terremotos, guerras e uma grande apostasia, a fé das pessoas tem certo poder para abrir os seus olhos e fazê-las ver coisas negativas para ativar aquilo em que elas estão crendo. É sábio gerar fé nas pessoas para crer em possibilidades tão negativas? Acreditamos que não. Quais os desafios às nossas convicções atuais? A maioria dos cristãos, futuristas e preteristas parciais, afirmarão que suas convicções se baseiam nos ensinamentos da Bíblia. Mas todos nós, por mais sinceros que sejamos, lemos a Bíblia com uma mente cheia de pressuposições, convicções, visões da realidade e experiências que influenciam a maneira como vemos as coisas e interpretamos as Escrituras. Pelo fato de olharmos a Bíblia através da lente da nossa cultura e da nossa visão da realidade, qualquer pessoa pode interpretá-la de maneira errônea. Vamos fazer um teste por nós mesmos. Alguma vez você mudou as suas convicções acerca de alguma coisa? Todos que são cristãos há muito tempo precisam responder afirmativamente.
A verdade é que eu, outrora, acreditava na visão futurista, assim como você, que é futurista e acredita. E eu costumava defender isso com unhas e dentes, assim como talvez você o faça, meu querido ou minha querida. Por que nós fazemos isso? Porque nós nos convencemos que nós fomos influenciados por fatores que nos levaram a entender erradamente a palavra de Deus, a palavra de Jesus. Agora, eu espero que você faça um grande esforço para deixar de lado suas suposições e convicções pré-concebidas sobre o fim dos tempos. Presunções que você pode ter adotado não a partir da Bíblia em si, mas de livros, filmes, televangelistas e dos seus professores favoritos. Veja a Bíblia através dos novos olhos. Somente se você abordar esse assunto com a disposição de mudar, é que eu teria a oportunidade, a chance de lhe mostrar as verdades sobre os tempos do fim a partir de outra perspectiva. Os cristãos dizem que creem na Bíblia, mas a maioria deles não pode lhe dizer de que lugar na Bíblia as suas convicções se originaram. Eu estou mentindo quando eu falo isso? Na verdade, ousamos dizer que a maioria dos cristãos acredita no que acredita não porque pode sustentar essas convicções com base na Bíblia, mas porque acredita naquilo que lhe foi ensinado pelo seu pastor favorito, que é algo que eu já venho falando aqui há muito tempo no meu canal, que nós não devemos ir pelo pastor favorito, pelo livro favorito, pelo programa favorito, filme, o que quer que seja, que não seja as Escrituras Sagradas. Então vamos voltar aqui. Pelo seu pastor favorito, né? Pela sua denominação ou pelo pregador da TV que você goste, talvez. Naturalmente, todos nós, TV, da internet, do YouTube, o que quer que seja. Naturalmente, todos nós precisamos de professores para nos ajudar a ver na Bíblia coisas que escaparam à nossa atenção. Deus é aquele que nos dá os professores. Entretanto, devemos nos preocupar quando os cristãos são tão leais uns aos outros ou à sua denominação, a ponto de não conseguirem considerar seriamente a visão de outros professores que também estão tentando servir ao Senhor da melhor maneira possível. A maioria dos cristãos se esforçará para manter suas convicções atuais, por mais que as evidências históricas e bíblicas contrárias a elas sejam convincentes. Eu já sei disso, porque eu venho passando por isso já. Desde que eu assumi minha posição preterista parcial, as pessoas que eu conhecia, que seguiam a visão futurista, me deixaram de lado porque eu sigo a visão preterista parcial e eu apresento para ela com argumentos fortíssimos. Eu apresentei algumas com argumentos fortíssimos, baseados não só nas escrituras, mas na história, tudo, e elas simplesmente rechaçam porque elas já têm suas convicções, suas pressuposições e entre outras coisas, tá? Mesmo que seja bem convincente, vão continuar seguindo aí o que elas seguem. Eles se agarrarão... Antes de eu continuar, um ponto a se dizer. Eu não estou aqui para obrigar ninguém a seguir a minha posição. Mas eu estou aqui para que você ouça e analise e deixe que o Espírito Santo de Deus trabalhe dentro de você, se é que tem relevância as escrituras, a história e o que eu estou falando aqui. Então, continuando, eles se agarrarão a essas convicções não porque podem defendê-las biblicamente. Tá, isso aqui eu já falei. Não falei. Eles se agarrarão a essas convicções não porque podem defendê-las biblicamente, mas por causa da sua lealdade a um líder espiritual a quem amam e admiram. Para eles, questionar suas convicções é ser desleal com os líderes que lhes ensinaram. É mais fácil não questionar. É mais fácil deixar as coisas como estão. É claro, pode ser difícil mudar, afinal, é difícil considerar outras maneiras de pensar, porque você precisa aceitar a possibilidade de estar errado. E muitas pessoas não querem dar o braço a torcer, não querem deixar o seu orgulho de lado. Essa é a verdade. Além de considerar a possibilidade de que os professores a quem você ama e admira, além de considerar a possibilidade de que os professores a quem você ama e admira estarem errados também. Também é inquietante ter as suas convicções atuais desafiadas, porque talvez você não saiba com o que substituí-las, caso elas desmoronem. Também é inquietante ter as suas convicções atuais desafiadas, porque talvez você não saiba com o que substituí-las, caso elas desmoronem. Queremos reafirmar que se você adotar a visão preterista parcial, logo terá uma visão vitoriosa e otimista. E aqui eu finalizo meu vídeo pedindo a você, que se você se identificou com o meu conteúdo, clique aqui no botão aqui de curtida, compartilhe o conteúdo, se inscreva aqui no canal e acione o sininho das notificações para você receber vídeos novos quando saírem aqui no canal. Deus abençoe a todos e até uma próxima oportunidade, se assim o Criador permitir.